Boa noite, galerinha do Dando Entrevista. Tô aqui só fixando o comentário da Maíra. Ok. Sejam todos bem-vindos. Estou com a minha convidada já aqui na sala. Chiquinho já está aqui presente. Sejam todos bem-vindos. À medida que você for entrando, já vai compartilhando essa live, já vai enviando o seu comentário, porque a convidada de hoje é muito especial, muito querida. Está nas nossas casas todo dia. Entra nas nossas casas para dar notícia, para falar com a gente. Quem será? Quem será? Maíra Guedes, é ela mesma, repórter da TV Record Brasília. Vai falar sobre jornalismo, maternidade e muito mais. Deixa eu chamar logo a minha convidada. Já tenho o convite aqui. Para não perder tempo dessa conversa gostosa que a gente vai ter hoje, esse bate-papo cheio de informação. Oi! Olá! Seja bem-vinda, Maíra. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada! Prazer é todo meu, você tá linda! Obrigada, igualmente. Eu estou muito feliz de ter conseguido, das datas terem se encaixado. Que eu sou sua fã, como colega de trabalho, como admiradora. Muito bom ter essa chance de conversar com você aqui. Eu estou muito feliz, viu? Que isso, quem tá feliz sou eu de estar aqui conversando com você depois de tantas estrelas aqui, convidados que participaram desse seu canal, dessa sua entrevista. Acompanhei alguns, muito legal a iniciativa, viu? Obrigada, querida. É muito bom trazer os colegas para cá e eu sempre digo que essa pandemia eu acho que foi o momento chave da gente ser reconhecido, né? Do jornalismo ser vislumbrado, digamos assim. Exatamente. Porque se não fosse o jornalismo, se não fossem vocês, principalmente, que estão na TV todos os dias, a gente não saberia nada da pandemia, ficamos trancados em casa. Então foi um momento que, juntamente com os médicos, com os enfermeiros, com todo mundo que trabalhou aí na área da saúde, o jornalismo merece todas as palmas e todo o reconhecimento que talvez outrora a gente não tivesse, né? Então aqui meus parabéns de colega e de telespectadora também pelo trabalho excelente que vocês fizeram e continuam fazendo, né? Ah, sem dúvida, porque a pandemia ainda não acabou, né? Então, para a gente continua sendo um desafio. Eu acho que para todo jornalista foi esse grande desafio a pandemia, porque todos nós fomos pegos de surpresa. Então, assim, foi uma readaptação de trabalho, foi uma readaptação de vida, e querendo ou não, uma coisa está ligada à outra, né? E realmente a gente teve que ter e ainda tem que ter esse autocontrole para poder passar essas informações, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que informar, a gente também não podia alarmar, né? Então, assim, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, mas eu acredito que todo desafio ele vem com aprendizado, né? Então, sem dúvida, é algo que a gente vai levar para muito tempo. Com toda certeza. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar, Maíra, porque eu faço essa pergunta para todos os meus entrevistados dessa temporada, porque eu acho que, como a gente teve uma visibilidade maior, mexeu também com a vida pessoal de vocês, né? Principalmente vocês que tiveram que estar na rua. Eu pude ficar no home office, mas vocês tiveram que estar ali, cara a cara com a verdade. O que é que mais essa pandemia mexeu com você, tanto na sua vida pessoal quanto no profissional? Como que você sai, não sair dela, porque a gente ainda está nela, né? Mas como ficou a Maíra depois da pandemia? Olha, eu acredito que, como todo mundo, uma Maíra mais cautelosa, né? Porque o cuidado que a gente teve que ter durante toda essa pandemia foi, assim, absurdo. Foi um aprendizado. Na verdade, hábitos que a gente já deveria ter há muito tempo e a gente, na verdade, trouxe de volta para a nossa rotina, porque, querendo ou não, a gente acaba desleixando no dia a dia com muitos hábitos, com muitas rotinas de higiene que não previnem apenas o novo coronavírus, né? Mas uma série de doenças. Então, eu acho que essa mudança da gente, dos hábitos de higiene no dia a dia, interferiu tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Para entender um pouquinho por que esse elo. Porque quando veio a pandemia, vieram principalmente os decretos do GDF, fechando tudo e trazendo uma série de regras, uma série de novidades, aquelas regras que a gente imaginou que nunca passaria, que a gente, na verdade, só lia em livros de história e falava, mas que absurdo, como é que fecha tudo, como é que tem hora para chegar em casa, não é? Então, assim, a gente se deparou com algo que vivia no mundo utópico pra gente. Era um mundo da fantasia, não era um mundo real, e a gente teve que trazer aquilo que a gente sempre leu nos livros de história para a nossa realidade. E uma das primeiras medidas foi exatamente com relação ao trabalho de muita gente.
Aquele trabalho que podia ser realizado em casa, ele foi realizado em casa. Aquele trabalho que as pessoas achavam que não dava para fazer em casa, ele foi adaptado para fazer em casa. E o jornalismo? Como é que a gente ia adaptar a fazer isso para dentro de casa, sendo que a gente trabalha em equipe, a gente está em contato sempre com o repórter cinematográfico, nós temos o contato com o nosso auxiliar, que é de extrema importância, inclusive mandar até um beijo para o Chiquinho, que está aqui, é um auxiliar do coração, está comigo há tantos anos. Super e ele fã seu, mandou comentário, vendo? foi o primeiro a entrar na live. Na verdade, eu que sou fã dele. Ele não sabe disso, mas eu que sou fã. Então, assim, nós da equipe, a gente passou por um sufoco danado. A gente teve que se adaptar, a gente teve que compartilhar ali as nossas angústias no ambiente de trabalho. Por quê? Porque quando saía do trabalho, a gente tinha a nossa família. E a nossa família estava em casa. A nossa família não saía, a nossa família estava trancafiada e a gente, então, saía de um ambiente de trabalho que era completamente contaminado, vamos dizer assim, porque a gente lidava com equipe médica, que é quem estava ali na linha de frente. A gente, no início ainda, quando ninguém sabia direito como trabalhar, a gente entrevistava as pessoas fazendo teste na fila e de repente a pessoa testou positivo e você está ali conversando com a pessoa. Né? Então, mas isso não era descuido, isso era novidade. Então a gente se deparou com vários desafios que aos poucos nós, no ambiente de trabalho, tivemos que ir adaptando a nossa rotina. Então o desafio era esse, era manter todo o cuidado necessário no ambiente de trabalho, porque a gente acabou trabalhando muito mais. Muita gente que acabou de home falou, poxa, minha carga diminuiu, reduziu 20%, 30%. A nossa, eu digo com toda certeza, a nossa aumentou. 20%, 30%. Né? Porque a gente teve uma carga de trabalho imensa, a gente teve que redobrar os nossos cuidados, a gente... por exemplo, a empresa, né, sabiamente adotou alguns protocolos de segurança que qualquer sintoma já afastava, seguindo as ordens da Organização Mundial da Saúde. E aí você vê, alguém que tossiu foi afastado, alguém que espirrou foi afastado. Então a gente, querendo ou não, o nosso ambiente de trabalho ficou reduzido, porque as pessoas precisavam se cuidar. Então a gente trabalhava pelo colega que não estava podendo. Sabe? E isso foi uma força-tarefa, foi um trabalho em equipe, foi um aprendizado muito bacana que a gente teve porque a gente se adaptou no trabalho. Aí a gente saía do trabalho, como eu mencionei, e chegava em casa. Pelo menos digo por mim, né? Eu moro com a minha filha, mas no mesmo espaço, no mesmo lote, moram meus pais, que já são pessoas de idade, pessoas de risco. E eu pensava, embora não seja a mesma casa, é impossível não ter o contato. Era chegar em casa, era largar sapato do lado de fora, era largar roupa do lado de fora. Mesmo assim, mesmo deixando lá de fora, é passar álcool no corpo inteiro, direto para o banho, tomava um banho da cabeça aos pés. Ufa, vou falar com a minha filha. Agora eu vou lá dar um alô para meus pais na casa deles. Era assim, o cuidado era assim. E graças a Deus, esse foi um bom hábito que a gente acabou pegando, né? E minha filha de 5 anos acabou assimilando isso e de vez em quando, opa, tirou o sapato, mamãe passou álcool, mamãe você tomou banho. Ela te cobra. Aí você chegava. Então esse foi um grande desafio, acho que trabalhar na pandemia teve isso. E as nossas adaptações, aí voltando para o ambiente de trabalho, porque a gente já não podia mais entrevistar como nós entrevistávamos, de segurar o microfone da pessoa falar, de estar próximo. Então a gente teve que se adaptar à entrevista, 2 microfones, o repórter com um, entrevistado com outro. Se tivesse mais um entrevistado, aí ficava o nosso auxiliar ali com um álcool, já uma flanelinha, porque limpeza, junto o outro já higienizava, limpava tudo, limpava fone, limpava para passar para outra pessoa. Isso quando a gente tinha as entrevistas presenciais, que eram entrevistas que não poderiam ser gravadas. Sim. Porque a gente acabou também adaptando essas entrevistas, como eu acompanhei também na live com o André Lage, né, comentando isso. O André que foi da produção, hoje está na videoreportagem, então ele acompanhou todo esse processo. Foi a gente ensinar as pessoas que não são do jornalismo como fazer jornalismo. Porque se eu precisasse entrevistar um médico, olha, doutor, é o seguinte, a gente vai querer que o senhor faça uma entrevista por telefone, posiciona na horizontal, coloca a tal distância. Tem que ensinar, né?
Então foi um trabalho didático, sabe? Foi um trabalho didático. Eu acho que o jornalismo ele se renovou, o jornalismo ele conheceu áreas que não conhecia, e aí é bacana porque eu me formei em 2005, aqui em Brasília. E eu me lembro que uma professora da época de faculdade, ela me sugeriu, na época, fazer uma monografia sobre a self-reportagem. E eu virei para ela e falei, professora, me desculpe, mas isso tá, assim, tá fora de cogitação. Como é que eu vou fazer uma monografia sobre esse tema? Hoje as pessoas não vão querer fazer isso. Ela, Maíra, acredita em mim, é uma tendência, as pessoas vão começar... Só que na época a gente discutia não fazer com o celular, mas fazer com aquelas câmerazinhas que a gente digital, que era uma portáteis, que era uma febre, né? Então você tinha o suporte, ó, com a câmera a gente consegue fazer. E eu me lembro que nessa época ela já tinha cantado essa pedra. E agora a gente está vivendo isso. A gente está vendo que o jornalismo hoje acontece dessa forma. Aos poucos a nossa rotina está voltando, né, Dani? É o normal, então as pessoas já estão imunizadas, já tomaram primeira e segunda dose, estamos agora com a dose de reforço para alguns grupos prioritários, né? Então a gente já está conseguindo voltar aos poucos à nossa rotina. Mas mesmo assim, os hábitos da pandemia, com relação, por exemplo, a esses vídeos, a gente ainda mantém em algumas circunstâncias, por praticidade, pela velocidade da notícia, porque a gente vive um tempo em que você não tem mais aquele deadline de 9, 10 horas da noite, com tudo pronto, porque eu tenho que rodar o jornal, porque eu tenho que rodar a revista. Não, o nosso deadline é de segundos, porque as agências elas estão sendo atualizadas a todo momento. Então, quanto mais rápido você consegue uma entrevista, mais rápido ela vai chegar ao telespectador, ao leitor. E a partir do momento que eu reduzo o tempo de deslocamento de uma equipe e consigo a gravação que é feita por um celular e enviada pela internet, isso é agilidade. É agilidade, é o que o jornalismo muitas vezes pede. Na verdade, a tendência do jornalismo, acredito eu. Com certeza. Né? Que seja o novo jornalismo, então, né? É o novo jornalismo. É o novo jornalismo. É o novo jornalismo. Eu falava com o Luiz Carlos Braga, eu até comentava com o André também, e ele falava de que até hoje para ele é estranho essa mídia digital toda envolvendo o jornalismo, porque ele é do jornalismo tradicional, né? Então ele falava justamente isso, são dois tipos de jornalismo. Antigamente ele tinha que estar na rua e ligar para a redação do Orelhão, né, e falar como é que tá aí, me espera, porque eu vou chegar a tempo. E hoje não, hoje com o celular a gente resolve tudo, a gente já envia matéria, o André Lage falou tão bem da vídeo reportagem aqui pra gente. Então é um novo jornalismo, é uma nova realidade que a gente teve que se adaptar. Eu tô com uma outra fera aqui, que é seu colega, Dionísio Freitas, mandou um recadinho aqui pra você. Que lindo, Jojo! Se eu achar aqui, Gil, seu comentário, Dionísio já esteve aqui umas 2 vezes, virou um amigão. Força-tarefa exaustiva, mas necessária e nos deixou com a sensação de dever cumprido. E tem outro comentário aqui. Eita, Maíra é uma das melhores jornalistas que eu conheço, é inspiração. Um abraço, Gil. Obrigada pela presença. Que delícia! Que bom! Bom saber que a gente inspira as pessoas, né? É bom, né? Mas é verdade, inspira mesmo. Beijo grande, Jo. Tô vendo aí o coraçãozinho, que ele botou coraçãozinho pra você também. O Chiquinho falou aqui, eu sou mesmo seu fã. Obrigado pelo carinho, é uma honra pra mim trabalhar com você, Maíra. Ah, lindo. Segunda-feira eu tô voltando, eu tô afastada, já falei pra ele que ele tá trabalhando aí cada dia com uma repórter, claro, são todos colegas, mas eu falei, meu lugarzinho tá aí, segunda-feira eu tô de volta pra gente trabalhar em equipe de novo. Marcando presença. Marcando presença. Maíra, agora a gente quer saber um pouquinho da sua história com o jornalismo, como é que foi essa escolha? Você sempre quis ser jornalista? Ou foi assim, de repente, quis outra profissão e entrou no jornalismo? Olha... Como é que foi essa escolha? Eu já tentei até mudar meu discurso, né, para as pessoas falarem, nossa, mas o jornalismo é uma paixão na vida da Maíra. Hoje é, mas nunca foi a minha escolha. Foi um momento de revolta da minha adolescência e eu vou explicar por quê. Eu sempre fui uma aluna muito esforçada, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Quando era para apresentar algum trabalho, algum seminário, alguma coisa, eu sempre me propunha a elaborar o roteiro, não, vamos lá para frente, embora eu seja extremamente tímida. Por incrível que pareça, imagino que muitos jornalistas que passaram aqui também falaram isso, né? Pois também sou.
Eu tremia, eu tremia. Quando chamava meu nome na chamada, meu coração disparava. Quando o professor estava explicando alguma coisa que a palavra começava com mais, vamos falar, eu achava que era Maíra que ele estava chamando e pronto, acabava o mundo para mim, de tão tímida que eu era. Então eu encontrei nas apresentações, por exemplo, de literatura, apresentações de português, uma forma de vestir ali um personagem e minha timidez parava. Porque eu lia bastante o que eu ia falar e para mim me dava aquela segurança. E eu não sei porque algo que eu gostava muito era de falar para as pessoas. Né? Eu descobri isso no ensino médio, só que nunca passou pela minha cabeça fazer jornalismo. O que eu via naquilo ali que eu me identificava era, eu vou fazer letras, ou eu vou fazer pedagogia, e eu vou para uma sala de aula e vou dar aula. É o que eu quero. E fui com essa ideia, fiz o PAS para isso, eu fiz vestibular pensando a matrícula para essa área, cheguei em casa e falei, vou fazer pedagogia. Nossa, para que você vai ser professora? E aí aquele argumento de pai e mãe, vai fazer direito, vai fazer odontologia. Eu falei, gente, mas eu quero dar aula, né? Enfim, fiquei pensando, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer educação física. Porque desde criança eu nadava, então sempre gostei muito de atividade física, nadei minha vida inteira. Depois que eu larguei a natação, eu comecei a fazer musculação. Gostava de esporte, vou fazer educação física. Meu pai é educador físico. Eu fiz educação física, eu sou educadora física. Você fez? Também. Aí, tá vendo? Olha que bacana. Antes de ser jornalista, eu fui educadora física. Ah, que linda! Um dos sonhos que eu gostaria de ter realizado, né? Mas aí veio meu pai, não, educador físico, você não vai achar um mercado. Não dá dinheiro. Mercado não dá dinheiro. A palavra é essa, não dá dinheiro. Não dá dinheiro, é isso mesmo. Professor de educação física, aí é que não vai dar dinheiro mesmo. E eu sempre fui muito quietinha em sala de aula, eu sempre fui aquela aluna que sentava na frente, sabe? Eu falei, quer saber? Eu tinha pra mim que quem fazia jornalismo era a galera assim, meio da vibe, de não tô nem aí, sabe? Eu falei, vou fazer jornalismo, mas eu fiz mais para bater de frente, na época, com os meus pais que não aceitavam minhas opções. Resultado, passei no primeiro vestibular, comecei a faculdade e no primeiro semestre já me encantei. Eu vi que aquilo ali era minha paixão, que era algo que talvez eu não tivesse tido a oportunidade de, no ensino médio, estudar sobre a profissão de jornalismo, por eu estar muito presa à profissão de educador físico ou de pedagogia, mas quando eu entrei na faculdade, acabou. Para mim, assim, ali foi dedicação exclusiva, e o interessante é que, assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular e passei. E na época eu fiz um concurso público e também passei para ensino médio na época. Eu comecei a faculdade junto com o serviço público. Só que quando eu cheguei no segundo semestre da faculdade, que eu via que os alunos, colegas estavam ali entretidos, estavam estudando, estavam já vendo o estágio, e eu falei, gente, eu trabalho numa área que não tem nada a ver com jornalismo. Outra Como é que eu vou estagiar? O que eu vou fazer? Eu estou fazendo faculdade de graça? Eu pensei, o que eu fiz? Saí do serviço público. E fui. Isso é que é amor pelo jornalismo? Eu trabalhava o dia inteiro no serviço público e à noite ia para a faculdade. E eu não tinha tempo de fazer um estágio. Sim. Eu não pensei duas vezes. Eu pedi conta e eu lembro que aí eu estagiava. Tinha 2 estágios, um de manhã e um à tarde. E à noite eu fazia faculdade. E foi assim durante os 4 anos de jornalismo, eu fazendo estágio de manhã, de tarde, estudando à noite. Foi a minha rotina e se me perguntar se eu vivia cansada, não, eu vivia realizada, porque para mim era um eterno aprendizado. Eu passei por lugares que me ensinaram muito, 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 muito. Eu acho que o estágio ele é essencial. Fundamental. Para qualquer. Fundamental, exatamente. A palavra é justamente essa. É fundamental para que você seja um bom profissional, né? Porque a faculdade ela é excelente. Muito se discute se realmente você precisa da faculdade de jornalismo. Eu sou uma defensora, levanta a bandeirinha, o diploma ele é necessário. Você aprende ali na faculdade a matérias que são incríveis para a sua base quando você chega para trabalhar na prática.
E aí, quando você tem a oportunidade de juntar a sua teoria com a prática, fazendo um estágio bem feito, olha, é o casamento perfeito para você chegar no mercado de trabalho, que não é um mercado fácil, mas é um mercado que, se você se destaca, você consegue sim a sua vaguinha e você segue adiante. Jornalismo é uma paixão, não tem como. Eu acho que eu sou a prova disso, né? Essa é a palavra certa. É uma paixão, é algo inebriante, né? Quando a gente conhece o jornalismo, eu cheguei a fazer educação física, eu trabalhei, mas por um probleminha de saúde eu não pude exercer mais, e foi quando o jornalismo entrou na minha vida, né? E eu nunca pensei em ser jornalista, nunca me via em frente às câmeras, falar, assim, entrevistar alguém, conversar, apresentar alguma coisa, nunca passou pela minha cabeça. Mas quando você tem a veia para comunicar, ela te pega, não tem outro caminho, né? Em algum momento da vida você vai se encontrar com isso. Sim. E isso, são encontros, são oportunidades que surgem. Porque quando eu entrei para o jornalismo, o que eu queria? Fazer jornalismo esportivo. Eu vou trabalhar em jornal impresso, eu adoro escrever, eu sou muito tímida, eu nunca vou para uma TV na minha vida. Esse era o meu pensamento. E eu caí de paraquedas na Record, né? Eu, inclusive, na época, eu me formei e aí eu não consegui de imediato o emprego. Eu falei, vou voltar a estudar para concurso. Não durou 2 meses o meu empenho de estudar, porque eu falei, não, eu vou atrás. E aí eu lembro que eu fui para uma entrevista na Record. Quem me entrevistou na época para conseguir o emprego foi o Henrique Chaves. Ele me entrevistou e eu já cheguei, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma entrevista com o Henrique Chaves, né? E ele me entrevistou e na época eu fui contratada de forma temporária para cobrir férias na produção, isso em 2008. Então, assim, eu já tenho 13 anos de Record. E dentro da Record, eu trabalhando na produção, o pessoal lá de dentro me chamou. Falou assim, olha, eu acho que você poderia se dar bem com vídeo. Vamos fazer uma fono, a gente pode fazer um piloto. E eu falei, não, mas eu não quero ir para TV, não é algo que não passa pela minha cabeça. Eu estou muito bem na produção, talvez por uma edição, mas pular essa parte de reportagem, né? Só que acreditaram em mim, disseram que não, vamos fazer um teste. E esse teste está aí até hoje, né? Teste muito bem aprovada. Muito bem aprovada. Acredito que sim, né? Muito. Você falou aí que entrou de cabeça na Record. Foi o seu primeiro emprego? Foi a primeira empresa que te contratou? Você teve outros estágios na área de jornalismo? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tive. Olha, eu passei pela Embrapa, que foi uma excelente escola. Eu trabalhei lá na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Foi o meu primeiro contato com transgênicos, com clonagem. Então, eu tive o prazer de, quando eu trabalhei lá, de acompanhar comitivas estrangeiras do país, do mundo inteiro, acompanhando aquele processo de clonagem, de produção de sementes, de cogumelos. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível, porque eu era muito jovem, então foi o primeiro contato que eu tive, por exemplo, com jornalismo internacional, vamos dizer assim. Eu passei pelo Jornal de Brasília, que foi também uma excelente escola, foi onde acho que eu peguei o pique mesmo do dia a dia, do jornal diário, de você ter que ir atrás da fonte. Na minha época a gente fazia ronda policial, só que a ronda que a gente fazia era de pegar o telefone. Eu tinha uma agenda, que inclusive eu tenho até hoje, podia ter trazido aqui para o pessoal ver, né, esse museu. Uma agenda, assim, ó, com essa espessura, que eu saía ligando para todas as delegacias de Brasília, para todos os batalhões, ligava para bombeiro, ligava para SAMU, ligava para todo mundo para saber se tinha alguma ocorrência, para a gente poder ir lá e cobrir. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp, hoje a gente tem contato direto dos comandantes, dos delegados, avisam, as pautas chegam, né? Em vez da gente correr atrás. Então, o Jornal de Brasília foi uma excelente escola. Eu também passei pelo Senado Federal, trabalhei no Interleges, que também foi muito bacana, porque foi o contato que eu tive do jornalismo virtual, do jornalismo em tempo real, de uma linguagem completamente diferente do jornal impresso, que era a minha base. Então, eu tive todo esse contato. Trabalhei em assessoria de imprensa, porque eu trabalhei no Ministério da Cultura, na época do ministro Gilberto Gil. Então, era uma correria danada e assessoria de imprensa era algo que não estava também no meu currículo. Então, foi um grande desafio, fui atrás, corri, trabalhei no Ministério da Educação.
Deixa eu ver onde mais. Passei pela TV Justiça, passei pela TV do STJ, passei pelo TSE. TSE peguei as últimas eleições, né? Então dá para ver como é que foi aquela correria. Foi bem Cruel. tenso, mas também foi cruel, mas muito bom, muito gostoso. E esporadicamente também fiz alguns trabalhos de jornalismo mais voltados para programas de marketing, né? Propaganda. Uma área que eu nunca trabalhei, que inclusive recentemente eu tive um convite. Namorei, mas por causa da rotina de mãe, filho, família, eu acabei deixando um pouquinho de lado mais ou menos, né? Para pensar a gente ainda depois. fica discutindo. Então, assim, a única área que realmente eu ainda não trabalhei dentro do jornalismo, que eu não tive esse contato, foi com rádio, né? Que todo mundo diz que é apaixonante. Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas a Record não foi minha primeira casa. Não foi minha primeira casa, não, né? Eu já tinha passado por outros lugares. Agora, uma curiosidade, né? Você me perguntando aí da minha trajetória, a gente que é jornalista, a gente sabe que a nossa legislação, ela tem uma carga horária diferente, né? Então, a gente trabalha, em vez de 8 horas por dia, a gente trabalha, se não me engano, são 6? 6 horas. 6 horas. E o que acontece? Jornalista é fominha, né? Então, é isso que eu ia dizer. Porque nós somos fominha, né? A gente não se contenta em trabalhar 6 horas. Então, grande parte dos jornalistas tem 2 empregos, ou seja, trabalha 12 horas por dia. Metade do dia é trabalhando e então acaba emendando uma coisa na outra. E eu já tive essa rotina louca durante muito tempo, né? Eu entro hoje na Record 5h30 da manhã, ou seja, eu entro de madrugada. E meio-dia saía, engolia comida, já ia para outro emprego e só saía à noite, porque essa era a nossa rotina. Sobre essa rotina de mãe, essa rotina doida do jornalista, porque só quem é jornalista sabe, quem gosta do jornalismo é que se arrisca em assumir uma rotina pesada dessa. Mas é porque é o que a gente estava falando, é viciante mesmo. Quem está no jornalismo sabe que é uma função social, é um papel fundamental para a sociedade. E a gente sabe o quão importante é o papel do jornalista. Então é muito bom a gente fazer algo que gosta, que se sente bem e saber que aquilo vai ajudar as pessoas, né? Que vai ser boca do povo. E principalmente vocês que são um jornal local, jornal comunidade, que está ali mais próximo, que está pertinho do povo, que o povo gosta, que o povo se identifica. Né? O povo se identifica com vocês. Eu falava que quando o Dionísio esteve aqui, quando o Henrique Chaves esteve aqui, eu falava com eles o quanto o povo confia em vocês, né? O André também na última live eu falava disso, porque a gente percebe até nas redes sociais de vocês, né? Alguns comentários, algumas coisas assim, porque o povo lança pauta para vocês em rede social, né? Fala, Maíra, vai lá, fala sobre o meu problema, né? Dionísio, vai lá e fala para mim. Henrique, eu preciso que você denuncie isso para mim. Então, na verdade, um papel fundamental. As redes sociais, elas trouxeram o microfone para o público, né? Porque antigamente o contato com a gente era um contato mais difícil das pessoas. A gente tinha um contato quando a gente estava na rua. Então a rede social, a internet, a tecnologia, na verdade, aproximou. Então vamos falar assim, a boca no trombone. Tá ali, é o canal de comunicação que eu tenho e realmente é um canal que tem funcionado bastante. Eu acho que a Record, ela carrega muito isso, importante o que você falou, da gente trazer o público para perto. Sim. Da gente mostrar ali aquele problema ou aquela vitória daquela comunidade. E isso é uma bandeira que a gente levanta bastante, não só a emissora em si, mas as pessoas que trabalham lá também. Sim. E é o que sustenta, né? O que seria de nós, jornalistas, o que seria de uma emissora e de uma forma geral, se não fossem os telespectadores, se não fossem as pessoas que participam e que estão alimentando diariamente a gente de notícia. Não é só a gente que leva a informação. Se não tiver a comunidade, se não tiver a população para trazer também os seus anseios, para trazer os seus problemas, a gente não tem o que noticiar. Porque a gente não está presente em todos os lugares a todo momento. Eu não sei que, por exemplo, em Samambaia, a rua tal está com um buraco imenso há tantos dias. Se não for a comunidade de lá para reportar o problema a gente, não tem como a gente saber. Então é uma ligação realmente necessária e uma proximidade que a gente faz questão de sempre manter.
É muito bacana, é por isso que o Dando Entrevista está aqui trazendo vocês para mais pertinho desse povo Que bom. que acompanha vocês. Maíra, agora eu queria saber de você, se até hoje, eu creio que sim, qual foi o trabalho que mais te marcou, aquela reportagem, aquela cobertura, porque tem reportagens que a gente se envolve mais, né? A gente está contando histórias de vidas humanas, não tem como a gente não se envolver. Mas teve aquela que mexeu mais com você, positiva ou negativamente, que te marcou, que você vai chegar lá no fim da sua vida e falar, eu não vou esquecer desse trabalho, dessa pessoa que eu contei a história. Teve já essa matéria? Ah, sim, eu acho que um grande marco, eu acredito que para a maioria dos jornalistas, principalmente de Brasília e de Goiânia, de fato foi o caso Lázaro, porque foi uma repercussão muito grande, o Brasil inteiro, foi uma notícia que foi para fora do país, e nós aqui tivemos uma responsabilidade muito grande de estar levando todas as atualizações e informando sempre com muito cuidado, até para não atrapalhar as investigações policiais na época. Então, o caso Lázaro, de fato, acho que foi um caso marcante, eu digo para mim, porque a gente se dedicava ali praticamente 24 horas por dia, né? A gente que tinha a responsabilidade de dar a primeira informação do dia logo da madrugada, já que a gente entra às 5h30 da manhã. Então parece que a nossa noite, ela não era uma noite de descanso, ela era uma noite que a gente tinha que estar sempre ali trabalhando e atualizando, e nós tivemos um resultado muito positivo com relação à cobertura jornalística. Não entro no mérito policial do que foi feito, se foi certo ou que não foi, mas do ponto de vista da cobertura jornalística, acredito que tenha sido um fato muito marcante para todos os profissionais dessa área de comunicação. Agora, perdi até as contas de quantos anos de jornalismo eu tenho. 2008, aí, quase 2005 eu me formei. 2005, 15, 16 anos. 16 anos. Então, assim, nesses 16 anos, são tantas histórias boas para contar. Eu, durante muito tempo, cobri polícia, e dentro dessa área policial, a gente passa por alguns perrengues. Eu me recordo de 2 episódios. Um deles foi assim que eu comecei na reportagem mesmo de TV. Eu trabalhava no período da noite. Eu entrava às 6 da tarde, 7 da noite, uma coisa assim. E nós fomos fazer uma matéria que a gente tinha que entrevistar uma família, se eu não me engano, era algum problema de saúde, que eles estavam precisando de ajuda. Mas o lugar era extremamente perigoso. E eu lembro que eu cheguei com a minha equipe e passou um carro. Depois passou de novo. Na terceira vez, eles abriram o vidro e falaram, vão embora. E eu, inocente, tinha acabado de começar, não tinha me tocado ali do perigo. Meu cinegrafista na época, se eu não me engano, era o Fernando Franco, que hoje faz a cobertura do Nacional. Ele falou, Maíra, melhor a gente ir embora, que é barra pesada. E eu falei, não, vamos ficar mais um pouquinho, porque a gente precisa encontrar o endereço. Eu só sei que o cara falou, eu passei o recado. E começou a atirar. Nossa. Atirar para cima e falaram, vão embora. Eu não pensei, nessa hora, eu não pensei 2 vezes. Entramos no carro e fomos embora sem terminar a reportagem, que nada tinha a ver com a violência ou com aquele grupo que acabou tirando a gente dali. Então, depois desse dia eu passei a ter um cuidado muito maior, reportagens à noite, em lugares perigosos, a gente passou a pedir um apoio da polícia, a gente ia fazer uma avaliação prévia, né? Em uma outra ocasião, já foi de dia, nós estávamos no Sol Nascente, em Ceilândia, ainda nessa área de cobertura policial, e também fazendo buraco. Sol Nascente ainda não tinha asfalto, né? Fazendo buraco, de repente passa uma equipe do SAMU, passa uma equipe da Polícia Civil, e aí eu lembro, inclusive foi com o Chiquinho, se eu não me engano, não, foi um outro auxiliar, perdão, foi o Ricardo, e foi o Hernando Nunes, que é um repórter cinematográfico que também hoje faz parte da equipe, ele e Chiquinho. E a gente seguiu. A gente foi pelo faro jornalístico, vamos atrás que alguma coisa está acontecendo. E quando a gente chegou seguindo, já ligamos a câmera, Hernando já ligou dentro do carro, e eu já fui fazendo a reportagem ali, narrando, com o carro balançando, o microfone, batendo cabeça no teto, e a gente foi seguindo. Quando chegou, era um cumprimento de um mandado de prisão, só que quando os policiais chegaram, eles foram recebidos a tiros, e aí uma pessoa ficou ferida, o policial acabou revidando, e a gente mostrou tudo isso durante a reportagem, porque naquele momento nós seguimos o nosso faro jornalístico e a gente conseguiu, claro que com toda segurança. Então isso também foi um episódio que me marcou bastante.
Agora, aqueles outros episódios lindos que a gente leva, que a gente mais guarda, leves, que a né? gente... que são aquelas ajudas que começa com uma matéria comovente, triste, porque a gente fica chateado, porque a gente queria ajudar todo mundo e não consegue. Mas a partir do momento que a gente coloca no ar, a gente sabe que as ajudas vêm. Existem pessoas de bom coração Sim. que acabam ajudando e graças a Deus o jornalismo ele traz isso, de poder ajudar. Então, eu lembro de uma vez que a gente conseguiu uma cadeira de rodas para um senhor que não andava mais, ele já estava até com feridas no corpo, porque ficava o tempo inteiro na cama, não tinha condição, morava num lugar extremamente pobre e a gente conseguiu essa cadeira de rodas, algo que para muitos parece tão simples, né? Mas que para a gente fica difícil até a gente distanciar o jornalismo do lado pessoal, porque a gente se emociona. Nós somos seres humanos. A gente tem coração, a gente tem sentimento. Então, esses casos a gente guarda bastante. Teve uma de uma menininha também, que morava também em Ceilândia, uma bebezinha. E ela tinha um problema de pele que precisava de remédios caríssimos. Morava também num lugar tão difícil, tão complicado. E no dia que a gente foi, só tinha uma maçã na geladeira para essa menininha comer. Tinha outros filhos e acabou que na hora a gente fez uma vaquinha e conseguimos comprar alimentos para aquele dia. A reportagem ela teve uma repercussão tão grande que eu me lembro até que um colega depois me ligou e falou, olha, eu fui aprovado no concurso da Polícia Civil, eu vi essa reportagem, eu vou dedicar todo o meu salário para ajudar essa criança. Nossa. Até me emociono, né? Porque a gente sabe tanto que isso é gratificante. Então a nossa profissão tem isso, a gente se sente muito agradecido realmente por a gente poder ajudar as pessoas em várias situações. Nossa, você falando aí, e a gente vai imaginando a situação, né? Como muitos já relataram aqui esse tipo de situação, e aí é que a gente enfatiza mesmo a importância desse trabalho que vocês, que o Balanço Geral, que a Record faz, muito, muito bem feito, né? Eu queria saber agora, Maíra, vou entrar aí agora mais um pouquinho na sua vida pessoal, vamos saber como é que é a vida de mãe, né? Eu tenho certeza que tem um monte de mãe aqui nessa live hoje querendo saber como é que é a vida da Maíra. Deixa ela se recompor aí, vamos aliviar. Duas choronas então, Maíra, porque eu também sou. Ai, meu Deus, eu sou extremamente chorona. Duas. E eu queria saber como é a rotina da Maíra, mãe e jornalista. A gente sabe que a gente falou aqui agora da nossa rotina louca de jornalista, né? De não ter horário certo, de não ter rotina, da cabeça estar sempre ligada em notícia, em vida alheia. Como é conciliar o jornalismo e a vida de mãe? É simples. Dicas. Não, eu digo que é simples, porque hoje eu consigo, mas é porque quando eu decidi ser mãe, eu ouvi muitos jornalistas, homens e mulheres, jornalista não nasceu para ser mãe, não nasceu para ser pai, porque não tem tempo. Ouvi de algumas pessoas na época e eu falei assim, não. Eu vou atrás, eu vou conseguir. Em vez de me apegar... vive também, gente. Gente, exatamente, nós temos vida. A gente dorme, a gente come, a gente cuida da família, a gente aproveita a folga. É tudo uma questão de organização, eu sempre digo isso. Né? A gente está ali à disposição? Está à disposição, porque a notícia ela não escolhe a hora, ela não escolhe o momento. Você tem que estar à disposição. Só que, graças a Deus, hoje nós temos uma estrutura que trabalha por esquema de turno, de plantão. Então, a gente consegue. A gente consegue se organizar. Eu não pensei duas vezes, eu vou ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu tenho uma filha hoje com 5 anos. E eu tive que me adaptar, mas eu adaptei já desde o início, porque eu já sabia que o meu horário de trabalho era de manhã cedo. Então, eu vou me organizar dessa forma. Engravidei, tive uma gravidez super tranquila, trabalhei até um dia antes de ter neném, com barrigão na rua. Foi na época, inclusive, que quem dá mais trabalho é o marido, tô escutando um comentário aí. Ele acabou de entrar. Vamos lá ver depois esse comentário.
Então, assim, eu trabalhei até o final com o cuidado que eu tinha que ter. Eu tive um amparo muito bacana da empresa na época, porque estava no auge da dengue, daquela notícia de que o mosquitinho Você já causava estava na Record? microcefalia. Já. E estava na época da microcefalia dos bebês Sim. que nasciam. Então, eu ia trabalhar todos os dias com repelente do fio de cabelo até o dedão do pé. Não tive nenhum contratempo. Trabalhei tranquilamente e na rua. Porque muita gente fala, como é que você trabalhou de barrigão? Eu trabalhei, a gente consegue. Eu acho que quando você tem determinação, que você se cuida, que você se organiza, a gente consegue sim, se não é uma gravidez de risco. Claro que existem todos esses probleminhas, né? Então, minha organização começou na gravidez. Quando eu voltei a trabalhar, que eu voltei a trabalhar com 4 meses que minha filha tinha, eu pensei o seguinte, eu sou uma privilegiada. Porque enquanto as mães estão preocupadas de saírem para trabalhar, de deixar o leite, ou então de pegar aquela hora prevista em lei para amamentar a criança, eu falei, gente, eu trabalho de madrugada, então o que eu vou fazer? O horário que eu vou sair, minha filha teoricamente está Tá dormindo. dormindo. Quando eu voltar, é a hora que ela vai sentir minha falta. Então, basicamente foi isso, né? E é a mesma rotina que eu tenho até hoje. Eu acordo 4h30 da manhã. Então, eu saio de casa mais 5 e pouquinho, eu moro perto do trabalho. E eu deixo já minha filha com os meus pais. Graças a Deus eu tenho o apoio do meu pai e da minha mãe, que hoje são aposentados. Na época que eu voltei a trabalhar, eles não eram. Eles levam a minha filha para a escola. Eu saio do trabalho 11h45, já vou direto para a escola, pego minha filha, almoço com ela, tiramos um cochilinho depois do almoço, porque Coisa boa. tem que ter, aliás, eu trabalho de madrugada, faço a atividade da escola com ela no período da tarde, a gente brinca, a gente vai para o parquinho, eu levo para natação, a gente tem o nosso momento, 8h30 da noite a gente está na cama para dormir. Que coisa boa. Essa é Você a falou nossa uma coisa rotina. fundamental aí, que quando a gente faz o que ama, né, e quando a gente se dedica realmente ao que a gente quer, a gente pode organizar tudo, né? Então, a sua filha nem sentiu ou não sente essa falta, essa ausência da Maíra, porque não existe, na verdade, né? Você supre muito bem, né? Assim, ela agora está começando a entender um pouquinho que a rotina da mamãe dela não é igual a rotina da mamãe dos amiguinhos dela. Porque a mamãe dos amiguinhos dela, às vezes, trabalha o dia todo, ou trabalha uma expediente, só que eles acordam com os filhos, né? E ela fala, de vez em quando ela acorda enquanto eu tô me arrumando, e ela fala, mamãe, ainda tá de noite? Eu falei, tá, filha, tá de noite. E aí, certa vez, ela falou assim, mamãe, por que você não é igual às outras mães? Por que você não acorda de dia? Por que você não trabalha de dia? Por que você tem que trabalhar de noite? Então, ela está começando a ter essas percepções. E o que pega bastante, aí já é um ponto que ela, como já está entendendo um pouquinho, são os feriados e também os fins de semana, porque nós trabalhamos em esquema de plantão. Então, tem feriado e tem fim de semana que eu estou trabalhando. E a gente tem um rancho da família que fica aqui perto, que geralmente no feriado ou no fim de semana a gente vai para descansar. E às vezes ela fala, poxa, eu vou com a vovó e com o vovô, eu vou com o meu priminho, eu vou com o meu dindo, e você não vai porque você vai trabalhar? Sim, filha, a mamãe às vezes trabalha fim de semana. Então ela está começando a perceber isso, só que é o momento também de eu colocar para ela que eu tenho tempo com ela no período da tarde, alguns fins de semana eu tenho com ela. Eu acho que é tudo uma questão da gente, de fato, organizar e conversar com os nossos filhos. Mas é uma rotina que dá, sim, pra gente a conciliar. Dá pra você ser super mãe, dá pra você ser presente e ao mesmo tempo ser jornalista. E eu digo isso porque a gente vem de vou usar entre aspas para não parecer feio, de uma safra, vamos dizer assim, de jornalistas que optaram por ser mães. Né? Nós temos um grupo grande de jornalistas que são mães e que conseguem, sim, de fato, conciliar e acompanhar a rotina do filho. Agora, foi o que eu te falei lá no início da nossa live, da nossa conversa. Eu tive uma proposta para trabalhar numa rádio, só que aí eu já pesei um pouquinho, porque hoje eu tenho a minha filha, não sou apenas, não sou eu só para poder decidir. Então, ter 2 empregos com filho já é uma situação um pouquinho mais complicada, né? Então, a gente tem que de fato, aí priorizar e manter a cabeça no lugar, porque realmente, com 2 empregos, como muitos jornalistas têm, e ter filho, eu acredito que seja um rojão pesado. Eu acredito que seja porque eu fiquei assim
por mais de um ano. Eu saía de casa às 5 da manhã e só voltava às 8h30, 9 da noite. E aí eu chegava a esse horário de 8h30, 9 da noite, eu ia fazer atividade da escola porque eu queria participar com ela de alguma coisa. E aí eu via que ela já estava cansadinha, às vezes fazia atividade ali deitadinha na mesa, eu falava, gente, eu estou maltratando minha filha, né? E às vezes ela ficava acordada, acostumada a dormir 8h30, era o horário que eu estava chegando, então foi nessa época que eu falei, não, foi mais de um ano trabalhando desse jeito, uma experiência muito bacana, foi algo que foi necessário, mas agora está na hora de eu optar, vou ficar só em um, porque eu preciso estar com a minha filha. Foi um momento de escolha e essas escolhas, elas permeiam meu dia a dia sempre, porque são duas paixões, né? Minha filha e o jornalismo. É a questão da gente dar prioridade para as coisas essenciais da vida, né? Você não abriu mão nem do jornalismo e nem da sua filha e tá tudo certo. Tá tudo certo, exatamente. Tá tudo certo. Tem uma pergunta aqui, qual a maior dificuldade para realizar um sonho de ser repórter? É da Mada Pardo, acho que é, Madari Pardo. Não entendi muito bem o nome, mas é isso mesmo. Qual o maior desafio para realizar o sonho de ser repórter? Você que hoje já é formada, já trabalha, já é uma repórter consagrada aí no meio, qual foi o seu maior desafio para se tornar uma repórter mesmo? Eu acho que o meu desafio na época talvez não seja o desafio de quem está se formando agora. É outra realidade, né? É outra realidade, né? Antigamente a gente tinha que ter muitos contatos. Isso ainda é necessário, mas além de ter muitos contatos para você se firmar nesse mundo jornalístico, hoje você tem que ser muito ágil. Sim. Hoje você tem que estar antenado, hoje você tem que estar por dentro de todos os assuntos. Eu acho que o grande desafio hoje, para quem está começando no jornalismo hoje, e isso em outras entrevistas que eu já dei, inclusive até um projeto vocacional de uma escola que eu participei agora, me fizeram essa pergunta. Eu acredito que o grande desafio hoje dos jornalistas que estão começando, o nosso também, que a gente que já está na estrada há muito tempo, é justamente saber que aquela informação que a gente está levando, ela é verdadeira. Sim. Porque com a velocidade como a notícia se espalha, como as informações elas se dão hoje com a tecnologia, com as redes sociais, a gente tem que ter um filtro muito minucioso do que é verdade, do que não é, do que a gente pode passar para frente, o que precisa ser apurado mais a fundo. Então, o combate à fake news e você se comprometer com a verdade, com a notícia correta, é o grande desafio. A corrida para ver quem vai dar o furo, para quem vai dar a notícia primeiro hoje, ela tá pegando um pouquinho nesse ponto do jornalismo da apuração. Tem muito jornalista que quer se destacar com um furo jornalístico e quer dar aquela informação em primeira mão e acaba passando algo que não foi bem apurado e essa informação que não foi bem apurada, essa informação errada, ela se dissemina de tal forma que para você corrigir é muito pior. Então, eu acho que o grande desafio do jornalismo, do jornalista hoje, é justamente esse, é você dar a informação correta, apurar com clareza para que, de fato, não seja algo que caia de uma forma errada pro ouvinte, pro telespectador, pro receptor dessa mensagem. Eu acho que todos os jornalistas que passaram por aqui falaram desse aspecto das fake news, porque hoje é tudo muito fácil. É muito fácil você disseminar uma notícia falsa e aí você não pensa nas consequências. E aí a gente esquece que o jornalismo tem uma questão de pesquisa por trás e de avaliar se realmente aquilo é verdade. E até acho que foi o Luiz Carlos Braga que falou que justamente dessa corrida que os jornalistas hoje têm para dar o furo de reportagem. Se eu vou entrar num link ao vivo, não interessa se é verdade ou não, eu vou falar. Pelo menos eu vou entrar e vou puxar a audiência para mim. Se for mentira, depois eu faço um outro link ou uma notinha e explico, peço desculpas. E aí é que está o risco, aí é que está o perigo. Que jornalismo é esse que você quer fazer? Né? Eu vou te dar a outra questão. É fácil a gente falar, depois a gente corrige. Mas o tempo que se dá para uma correção e o tempo que você deu para a notícia, eles são completamente desproporcionais. Justamente, né? Isso que ele falava. Que tipo de jornalismo é esse que a gente está fazendo, né?
Porque, infelizmente, muitos colegas, né, nossos encaram o jornalismo hoje como um show, vamos dizer assim. Eu tenho que passar na frente. Eu tenho que passar na frente da Maíra para dar aquela notícia antes dela. Exatamente, então, vai do jeito que vai, eu não vou apurar, eu não vou nem apurar. Eu não vou buscar saber se é ou se não é. Eu vou dar a notícia. Se for mentira, depois eu me retrato. E aí era isso que a gente relatava na live, o perigo de se fazer esse tipo de jornalismo hoje. É o lado bom das redes sociais que a gente tem nas nossas mãos, mas também o lado muito perigoso de se disseminar um jornalismo que é uma linha, que pode é uma ser chamado linhazinha. jornalismo, né? Mas é porque muita gente também se valeu dessa questão, eu não preciso de diploma para ser jornalista. Então hoje a gente encontra muita gente que se diz jornalista, que não tem uma base, que não tem essa parte teórica, que não tem essa parte conceitual e leva a notícia de qualquer forma sem pensar de fato nessas consequências. Consequências que destroem muitas vidas, Dani, dependendo do que chega. Sim. Dependendo da mentira que é contada ou da informação mal apurada, destrói muita vida. E a gente viu casos recentes, inclusive, de pessoas que acabaram tirando a própria vida por conta de informações que caíram nas redes sociais sem a devida apuração. Então a gente tem que ter muito cuidado sim com isso. Responsabilidade. Maíra, o papo tá tão gostoso, o tempo passa tão rápido, o Instagram dá só 1 hora pra gente. Eu queria finalizar essa live com você, pedindo para que você desse um conselho aí para as mamães, para as profissionais, para quem quer encarar o jornalismo e tentar na dúvida, acha que aquilo não é para ela. Eu acho que depois dessa live todo mundo vai relaxar. A Maíra dá conta, por que eu não dou conta? Né? E olha, se a Maíra Guedes dá conta, eu também dou conta. Então dá um conselho aí para as nossas mamães. Dou o conselho, sejam mães, sabe por quê? Eu penso o seguinte também, os filhos se orgulham tanto de ver a gente, de ver os profissionais que nós nos tornamos, né? É tão bacana ouvir isso, de falar assim, poxa, olha a mamãe ali na televisão, alguém fala alguma coisa e falar assim, pô, a minha mãe tá me falando disso lá em casa. Você sabia que a minha mãe no jornal fala assim, assim, assado? Então, assim, a gente consegue, a gente carrega... Se diz muito aí, as mulheres são guerreiras. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que a gente é capaz. Nós temos a força suficiente, nós temos... é algo que a gente não consegue saber de onde sai, mas de fato vem de dentro. A gente consegue sim ser uma boa profissional, a gente consegue sim ser mãe, a gente consegue cuidar de casa. E eu digo isso porque eu vi falando aí o comentário mais cedo aí sobre o marido, alguma coisa, o marido, né? dá mais trabalho. Marido dá mais trabalho. Eu não sei. Eu sou mãe, eu sempre disse que eu sou mãe sozinha, né? Mas me falaram agora que o termo não é mais esse, é mãe solo. Enfim, sou eu e minha filha. Então, eu digo que é mais responsabilidade ainda. E muita gente se perguntando, poxa, mas dá conta mesmo sendo você? Ela, sim, eu dou conta. A gente consegue trabalhar. Afinal, para eu sustentá-la, para eu passar um bom exemplo para ela, eu preciso trabalhar. Se outras profissões conseguem, se outras áreas conseguem, por que uma jornalista não vai conseguir conciliar a vida de mãe, a vida familiar com a vida do trabalho? Isso é muito possível. E eu não digo isso por mim, eu digo isso por muitas colegas de trabalho. Vou mencionar até aqui a Nathalie Machado, que tem um filho lindo, maravilhoso, que ela também cuida. Cristina Otaviano também tem uma filhinha linda. Tem a Tainá Aires. Então, assim, que hoje não está mais com a gente na Record, mas com 2 filhos. E ela também dava conta. Então, assim, é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que é um tabu. E, na verdade, não é nem tabu. Eu acho que é um conceito que se criou há muitos anos, que foi enraizado, que muita gente tomou para si e que ninguém talvez tenha tido a coragem de falar, peraí, por quê? Por que não pode? Não, a gente pode, a gente consegue. E foi com base nessa minha convicção que eu acho que até hoje eu tô no jornalismo. Você fez as contas para mim, 16 anos, né? 16 anos. Então, 16 anos de jornalismo e em nenhum momento eu pensei em não ser mãe por causa da profissão.
Eu acho que a gente tem a capacidade de sempre unir essas paixões, e eu consegui unir a paixão de ser mãe, e eu digo mais, eu não quero só a minha filha, não. Se eu puder a oportunidade de ter mais, eu terei, porque eu acho que a gente consegue, a gente é capaz, claro. E a gente... Meu conselho é esse, não desistam, não desistam. A gente... Os desafios, eles aparecem para a gente se recompor. Então, quando aparece um desafio, a gente acha uma solução. Se aparecerem dois, a gente vai achar duas soluções. E é assim, a gente, na verdade, só consegue resolver um problema quando ele aparece, não é? Sim, com certeza. Não que filho seja problema. Não é? Não, jamais. É o nosso desafio. É o nosso desafio. Eu costumo dizer que homens me desculpem, mas ser mulher realmente é um dom divino. Né? A gente nasceu para ser mãe, a gente nasceu para trabalhar, a gente nasceu para fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Não desmerecendo aqui a classe masculina, não vão me bater depois, não vão mandar comentários. Mas a mulher tem aquele dom especial. Ai, aí, pronto, oi, apareceu. Princesa. Fala oi, filha. Como é seu nome, amor? Eu tô com fone aqui, ela não vai conseguir, mas fala seu nome, filha. Como é que é o nome dela? Isis. Isis, prazer, Isis. Tem um monte de gente aqui, ó, vendo você, falando com a sua mãe. Você é linda, parabéns, viu? Tá falando que você é linda. Obrigada. Beijo, Maíra, querida. Muito obrigada pela sua participação. Se eu era fã, virei mais fã ainda, como pessoa, como profissional, viu? Que a gente possa se encontrar aí nas ruas do jornalismo e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, viu? Coisa boa, muito obrigada, agradeço de coração mesmo, viu? Muito bom participar, você é super leve, a gente conseguiu bater um papo bem gostoso. E um beijo para todo mundo que participou com a gente aqui, né? Gente, muito obrigada a todos que participaram, teve um monte de gente que mandou comentário, teve alguns que eu não consegui ler, mas depois eu mando para a Maíra, eu te prometo. Então tá bom. Beijo, até semana que vem, tchau, tchau. Até, tchau.